meu nome é André Menezes e eu sou empresário do ramo de educação profissionalizante e educação empresarial. E nessa noite eu vou falar para vocês um pouco dessa visão superior para o mundo dos negócios. O Eagles Vision tem como slogan uma visão superior para o mundo dos negócios. Não de uma forma arrogante, mas nós cremos que há uma forma diferente de se enxergar as coisas. E muitas vezes a nossa vida, o nosso negócio, é definido pela forma com que nós as enxergamos. E é muito interessante que eu tenho visto um pouco do que tem acontecido. Esses dias eu cometi um erro. Eu fui assistir televisão. E quando saiu aí o resultado das últimas delações, né? E aquilo mexeu com tudo na internet, vídeo na internet, você recebe vídeo e aquela coisa, e eu caí na besteira, na minha opinião, de querer saber mais sobre aquilo. E eu fiquei muito assustado, porque a situação estava muito pior do que eu imaginava. Eu fiquei muito assustado. E eu comecei a perceber, e parece que no momento em que eu comecei a assistir aquilo, eu comecei a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Eu comecei a perceber como tem sido difícil para muitas pessoas, como as coisas estão indo mal para algumas pessoas. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. E eu comecei a ficar angustiado com tudo aquilo. Eu comecei a sentir o peso que eu não vinha sentindo. E eu comecei a buscar em Deus, eu comecei a orar um pouco mais e tentar entender o que estava acontecendo em tudo aquilo ali. Agora, em contrapartida, é muito interessante, eu faço parte de um grupo de empresários, o Andrei faz parte desse mesmo grupo, aliás, nós nos conhecemos lá. E a gente se encontra 3 vezes por ano e discute negócios, estratégias e treina, é muito bacana. E vários segmentos, tem gente que vende calçado, tem gente que tem agência de marketing digital, outras inclusive. Tem gente que trabalha com todos os cenários, construção, e-commerce, tudo mais. É engraçado. Eu faço parte desse grupo há 3 anos. E nesses últimos 3 anos, eu nunca ouvi nesse grupo as pessoas falando sobre crise. São de segmentos diversos. Eu nunca ouvi alguém chegar para mim e falar, está difícil. Eu nunca ouvi uma pessoa sequer comentar ou dar a entender que existe crise ou que estão passando por crise ou alguma coisa do tipo. E olhando essas duas realidades, eu comecei a me perguntar por quê. Por que algumas pessoas vivem numa crise e por que outras pessoas não vivem em crise? Eu comecei a ficar preocupado com isso e quis entender um pouco mais disso, para que eu pudesse escolher o lado certo para poder ficar. É claro, não dá para a gente menosprezar ou ignorar e dizer que não tem crise, não vai fazer com que a crise simplesmente suma. Existe sim uma crise econômica, existe sim uma grave crise política no nosso país. Mas como que eu me posiciono diante disso? Como que eu vivo a minha vida? Como eu administro a minha empresa? Como eu administro a minha família? Como eu administro as minhas emoções? Como eu administro os meus pensamentos diante desse cenário maluco que a gente tem visto? E esses dias eu estava ouvindo uma ministração no CD lá do meu carro, e a pessoa que falava lá falou um termo que me chamou muito a atenção. E a partir daquele termo ali eu comecei a colocar aquilo diante de Deus, e eu falei, eu quero isso para mim. E hoje eu trouxe um trecho aqui da Bíblia que mexeu muito e tem mexido muito comigo de várias formas. Tem me confrontado, tem mexido demais comigo nesses últimos dias. E é justamente esse trecho que eu quero compartilhar com vocês. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É interessante aqui, quando você lê esse capítulo de Romanos, principalmente esse trecho, ele fala sobre Adão, fala sobre o pecado, sobre a morte, sobre algumas coisas não muito legais que vieram ao mundo por meio de uma brecha, por meio da permissão, por meio de um erro que Adão cometeu.
E ao mesmo tempo tem uma dualidade mostrando que todas essas coisas foram anuladas, foram combatidas e foram vencidas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. Agora, o que me chama muita atenção nesse versículo são algumas coisas. Uma delas diz o seguinte: pela ofensa de um só, a morte reinou. E o que eu tenho visto na televisão, nos dias que eu não estou assistindo Peppa Pig, o mundo da Luna, e agora a moda na minha casa é Ladybug. Quando eu não estou assistindo essas coisas, a única coisa que eu vejo na televisão é a morte reinando. Quando eu converso com algumas pessoas por aí, o que eu tenho visto é a morte reinando. Quando você observa alguma coisa, novela eu nem sei mais o que passa, mas quando você conversa por aí, a morte tem reinado demais na vida das pessoas. A morte tem reinado demais na empresa de algumas pessoas. A morte tem ocupado um espaço muito importante na vida de muitas pessoas. Isso é muito perigoso, isso é muito triste, isso é lamentável. Mas a mesma Bíblia diz que a morte reinou por conta daquela situação. Diz que muito mais aquele ali, significa que há um grupo de pessoas, significa que há uma comunidade, significa que tem um pessoal ali que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Será que eu e você temos vivido essa abundância na nossa vida? Será que eu e você temos verdadeiramente experimentado isso? Tem um outro trecho da Bíblia, em Mateus 6, 24, que diz que não se pode servir a dois senhores, pois há de amar a um e odiar ao outro, e há de amar a um e desprezar o outro. Diz que lá não pode servir a Deus e a Mamon. Existe um Deus muito poderoso, que é conhecido por muitos como Mamon, que é o Deus do dinheiro. Eu tenho visto que não é do jeito que eu aprendi. Eu aprendi que Mamon era o Deus de quem tinha dinheiro, era o Deus dos ricos, era o Deus de quem vivia numa classe da sociedade. E eu tenho visto que não é verdade. Mamon é o Deus dos pobres. Mamon é o Deus dos pobres. Pobres são aquelas pessoas que a vida delas é pautada no dinheiro, que as decisões delas são pautadas no dinheiro. Pobre é aquele que, antes de pensar se ele vai viajar ou não com a família, primeiro o dinheiro gera um sentimento nele e que impede ele de tomar uma decisão simplesmente por conta de uma questão financeira. Você ter o controle financeiro da sua vida, o controle das suas finanças, isso é fundamental, mas isso não pode dominar a sua vida. E nessa semana, eu olhando para trás, eu percebi que muitos anos da minha vida, talvez a maior parte dos anos da minha vida, eu dizia que adorava Jesus Cristo, eu mostrava para todo mundo que adorava Jesus Cristo, mas na prática não era verdade. Eu ia na igreja no domingo, e ali em 1h30, 2 horas, eu levantava as minhas mãos e era muito legal. Só que todos os outros dias da semana, as minhas decisões eram definidas pelo dinheiro. A minha emoção era definida por como que estava a entrada e o faturamento da minha empresa. As coisas mais importantes da minha vida eu pautava com base numa questão financeira. E assim, eu não adorava mais o Deus que eu adorava no domingo e passava a adorar um outro Deus, que era o dinheiro. E essa abundância não era uma realidade na minha vida. Se existe uma abundância, por que então que a gente vive na escassez? Se existe uma abundância, por que é tão difícil receber essa abundância? E aí diz ali o seguinte: receberam a abundância da graça, de graça, e o dom da justiça. Por que muitas vezes essa justiça não vem na nossa vida? Por um motivo. Porque provavelmente, em alguns momentos na nossa vida, ou talvez em todos, ou em algumas áreas, ou talvez em todas, nós não estamos reinando na nossa vida. A Bíblia nos promete ali, nos diz, que há um grupo de pessoas que reinarão em vida.
Significa o seguinte: existe sim a economia, existe sim o país, existe sim a Constituição brasileira, existe sim esse planeta. Mas a Bíblia diz ali que eu e você temos o direito de ter um reino regido por algumas normas diferentes dessas normas que a gente tem visto por aí. E a grande pergunta é: será que eu e você estamos reinando em vida? Porque quando nós constituímos um CNPJ, nós estamos construindo um reino. Quando você casa com a sua esposa ou você casa com o seu marido, quando você assina aquele papel, você está assinando a constituição da tua casa, e ali passa a ser o teu reino. Então, será que eu estou permitindo que a crise econômica do Brasil interfira no meu reino? Será que verdadeiramente eu estou ocupando uma posição de governador do meu reino? Será que eu estou ocupando uma posição de governante, uma posição de líder, uma posição de presidente da minha república, que é a república da minha empresa e a república da minha casa? Porque todo rei, todo reino vão ter todas as dificuldades. Na minha referência, Davi é a maior referência de rei que existiu. Mas Davi só vivia em guerra. Só vivia em guerra, só vivia em guerra. E o dia que ele não foi para a guerra, lascou. Significa que vão ter guerras, que vão ter crises, que vão ter desafios. Mas eu e você temos que reinar em vida. E temos que ter uma postura de rei, temos que ter um linguajar de rei, temos que ter um pensamento de governante, temos que ter as nossas atitudes de rei. Você quer ver um exemplo? João Dória, prefeito de São Paulo. Ele tem sido super elogiado e ele é muito digno de elogio. Mas se você for ver, João Dória não está fazendo nada além do que um empreendedor, quando assume uma organização, faz. Ele está levantando tudo que tem as informações, começou a cortar a despesa, você começa a tirar o que sobra e começa a fazer a máquina funcionar. Isso é básico. Só que ele está acabando com a classe política, né? Com a fama, né? Está atrapalhando, mas tudo bem. Agora, eu acompanho lá os vídeos do João Dória, é muito legal. E eu nunca vi o João Dória aparecer num vídeo e falar: ferrou. Ou ele fala: olha, gente, tá difícil mesmo, viu? Ou ele fala: gente, eu preciso de ajuda. Eu vejo o cara, parece que acelera São Paulo e tal, e sempre, sabe, com uma postura muito segura, com um linguajar muito otimista, muito motivador, uma postura de muita credibilidade. Eu não sei o que aquele cara deve estar passando nos bastidores, mas quando ele aparece para a população dele, ele não aparece chorando. Como é que nós estamos nos apresentando para a nossa equipe? Para a nossa equipe de casa, inclusive. O fato é, se a gente quiser parar de deixar que a morte reine na nossa vida, se a gente quiser começar a experimentar um pouco daquela abundância que diz ali, se a gente quiser começar a receber esse dom da justiça na nossa vida, eu e você precisamos assumir uma postura de governo, uma postura de rei, uma postura de governante, uma postura de presidente, porque a crise sempre existiu e sempre vai existir. Ontem eu estava ouvindo de uma pessoa que a crise, existe um histórico que a crise vem diminuindo, o período entre as crises vem diminuindo. Antigamente era de 10 em 10 anos, há pouco era de 8 em 8 anos, agora parece que a crise vem de 7 em 7 anos, ela é cíclica. A tendência é que daqui a pouco a gente comece o ano sem crise, dali a pouco tem a crise, daqui a pouco volta de novo, está diminuindo o período da crise. Ela sempre vai existir. Mas o nosso reino não pode estar em crise, pode ter guerra, mas o nosso reino não está em crise. Eu falava com a minha equipe esses dias, vai perguntar para minha esposa se ela sabe que tem crise no país. Vai perguntar para o meu filho, Paulo Vinícius, como é que está a crise? Que crise? Vai perguntar para minha filha se tem crise. Não chegou lá em casa a crise. A crise não chegou lá em casa. E graças a Deus a crise não chegou nas nossas empresas. Não chegou. Muito pelo contrário. Nós temos crescido do ano passado para cá como a gente nunca cresceu.
Mas não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu sou mais especial, é porque em algum momento, e graças a Deus, eu decidi governar o meu país, a minha república, que são as minhas empresas e a minha família. Fica de pé, por gentileza, para a gente... Que nessa noite eu possa ter, através dessas palavras, ao menos inspirado você, e dizer para você que você pode ser muito melhor do que você é, e dizer para você que essa abundância que foi prometida já foi conquistada. Essa abundância não é pelo meu merecimento ou pela minha inteligência, essa abundância não é pela minha pós-graduação, essa abundância é porque alguém conquistou ela para mim e para você. Como diz ali, é pela graça. Essa abundância é pelo meu posicionamento de acreditar, pelo meu posicionamento de buscar, pelo meu posicionamento de permitir que Deus seja aquele que seja o regente da constituição da minha vida, da minha casa e da minha empresa. Que você saia daqui hoje de cabeça erguida, com o peito estufado, sabendo que você tem um reino, e Ele deu para a gente a legalidade para reinar nessa vida. Se você puder, feche seus olhos, para que a gente ore nessa noite. Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, e a começar pela minha vida, eu peço que o Senhor derrame sobre nós, Pai, uma unção, um poder de ousadia, de governo, de liderança, assim como jamais nós pudermos experimentar na nossa vida. Deus, que o Senhor possa limpar os nossos olhos, e que a gente possa enxergar essa abundância, essa graça, esse reino que o Senhor tem nos concedido, que é a nossa empresa. Que nós possamos ter mais coragem de olhar para as coisas que o Senhor quer que a gente olhe, que nós possamos ser mais firmes diante das guerras que vão nos assolar, e que nós possamos, Pai, ser inteligentes e sábios para cuidar do nosso reino, para cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque eu duvido, Pai, eu duvido que o Senhor colocaria nas nossas mãos um reino sem nos dar a capacidade, sem nos dar a ousadia, sem nos dar o potencial necessário para que esse reino seja bem administrado e abundante. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa noite seja um marco na nossa vida, que essa noite seja um basta para todas essas coisas que vêm nos assolando, que nessa noite comece um novo tempo na minha e na vida de todos que aqui estão, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.